Você sabe o que é short stay? Você sabe? Ah, mas você não sabe, então eu vou explicar para você. Short stay é o que hoje a gente fala locação por Airbnb. Sou Janaína Salvador, da Síndicos do Brasil, e vou falar com vocês sobre Airbnb, locação por curta temporada e tudo que você precisa saber na área jurídica, imobiliária e, inclusive, teremos a presença dos anfitriões de aluguel e de síndicos profissionais. Vem comigo, vem que hoje você vai tirar todas as suas dúvidas sobre locação por curta temporada. Olá, Rafael, tudo bem? Eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público, falasse um pouquinho da tua profissão. Pois bem, eu me chamo Rafael Trevisol, sou um corretor de imóveis em Florianópolis, trabalho sozinho, trabalho como autônomo. Minha região de atuação é basicamente Centro, Itacorubi, Trindade, Estreito, Coqueiros. E a gente foca em produtos de bastante valor agregado, sejam eles de valor venal ou de valor de rentabilidade, que é o que vai de encontro com o que a gente vai tratar nesse assunto aqui. Então, basicamente, minha carteira de clientes, talvez 70% delas sejam de investidores, pessoas que compram por telefone, para vocês terem uma ideia. Então, repito, vem ao encontro do que essa pauta vai tratar no dia de hoje. E esse público de short stay, esses investidores que estão agora focados, né, nesse tipo de locação, eles são daqui de Floripa, são do Brasil? Quem é esse público? Da onde eles vêm? O público hoje, ele vem bastante de fora de Floripa. Abrindo um parênteses, em Florianópolis nós temos algumas particularidades. A primeira delas é a escassez e a segunda é um alto índice de atratividade pela cidade. Talvez 90% do povo brasileiro queira morar em Florianópolis. Então, dito isso, todas as pessoas, exceto Rio de Janeiro, Recife, algumas litorâneas, Vitória no Espírito Santo está despontando super bem também, mas Florianópolis é uma cidade com bastante procura. E cada vez mais agora está se criando essa cultura de imóveis pequenos, imóveis com bastante lazer agregado, que inclusive uma das áreas de lazer que um lançamento dessa semana teve foi uma sala de podcast. Até então eu desconhecia um empreendimento com uma sala para podcast. Os coworkings, sim, eles existem e são amplos, mas o podcast, então, é uma demanda nova. O nômade digital usa muito esse produto, porque ele vai basicamente para dormir. O resto da vida ele está em qualquer lugar trabalhando e o investidor está enxergando isso. O investidor está enxergando uma taxa de retorno 0,7, 0,8, talvez 1%, quero sendo bem otimista, mas não é bobagem falar que às vezes nós chegamos a 1% de rentabilidade desse capital. Então pronto, tá todo mundo que está com o perfil de imobilizar está olhando para Florianópolis. Essa questão dos imóveis as unidades imobiliárias cada vez menores e esses condomínios, esses investimentos que são home clubs, né? Patrícia já entregou alguns condomínios assim, já instalou. Mais ou menos assim, você compra a área comum e ganha de presente um apartamento, né? Aí a gente precisava de um psicólogo na mesa, gente, porque isso aí tá virando uma fábrica de maluco, tá? Mas isso aí é papo para um outro podcast. É um outro assunto. É um outro assunto. Em breve, na Síndicos do Brasil vai ter Eu confesso que eu não entendi essa parte. Esse assunto, mas a gente te explica. Tá bom. A gente explica que as pessoas estão ficando naqueles cubículos, apartamentos de 17, 18, Sim. 20 metros quadrados. Sim. E olha, isso está impactando muito na questão relacional dos moradores. Bom, pessoal, também estamos aqui com a Patrícia, nossa convidada da Leal e Souza. A Fábio também está aqui. Minhas amigas de longa data, síndicas profissionais, pessoas que eu confio muito, referências no mercado de Florianópolis. Patrícia. Então, pessoal, primeiramente, né, uma boa tarde a todos. Rafael, Jana, Anderson, e agradecer demais, né, a nossa parceria de sempre. Somos colegas de profissão,
né? Trabalhamos muito juntas e ouvindo muito uma outra, né? Então, atualmente, eu e a Fabiana temos na empresa Leal e Souza Gestão de Condomínios, realizamos gestão de condomínios na Grande Florianópolis, trabalhamos exclusivamente com sindicatura profissional, que vem crescendo também, né, muito, não só em Florianópolis, mas em todo o Brasil, questão nacional. E temos um nicho muito grande. E voltando, né, trazendo o assunto hoje do podcast, nós temos muitos assuntos sobre essa questão, né? Então, o síndico ele está sempre envolvido e não seria diferente nessa questão das locações por curta temporada, que vem agregando cada vez mais os empreendimentos e também selecionando muito. Como o Rafael bem colocou, as construtoras também estão estudando muito, né? Querendo conhecer quais são esses novos clientes, né? E hoje, atualmente, na nossa carteira, nós temos condomínios exclusivos para locação de curta temporada. Então, existe uma gestão diferenciada, existe umas necessidades diferenciadas, a quais precisamos conhecer também como gestoras, né? Então, não é só apenas o construtor, né, o corretor, o anfitrião, mas sim também nós como síndicas do dia a dia, da gestão, né, daquele espaço onde todos vão vir de uma certa forma querem encontrar um hotel, né, dentro de um condomínio. E como vamos deixar isso? Então essa é mais um leque, né, mais um caminho aí que os síndicos têm recebido. E o que precisamos fazer? Entender e melhorar essa logística toda para facilitar o investidor, o morador, né, o proprietário morador, o proprietário investidor, o locatário anual, então os colaboradores. Então, tem todo um nicho, né, que se envolve, uma comunidade ali que a gente precisa estar preparado para fazer a gestão também. Patrícia, é interessante isso que tu falou, porque assim, o síndico profissional, ele é uma profissão relativamente nova, né, estourou aí de 10 anos para cá, que foi onde teve o boom da sindicatura profissional. E nós, síndicos profissionais, que já estamos no mercado há mais tempo que isso, nós estamos pegando algumas ondas de situações que é a mesma coisa que tu trocar o pneu com o carro em movimento, né? Primeiro foi a pandemia, que aquilo lá também é assunto para outro podcast, porque foi uma loucura o que a gente vivenciou. Todo mundo em casa parado e nós trabalhando na rua. E agora essa demanda do short stay que está crescendo muito. Aí depois eu vou passar a palavra para o Anderson falar o crescimento do short stay, principalmente aqui em Florianópolis. Nós estamos tendo que lidar com demandas que não existiam há pouco tempo atrás. E a gente tem que fazer tudo isso com o condomínio em movimento, porque é um organismo vivo. Todos os dias tem que estar tudo 100%. Né? Então, vão chegando essas demandas, até a questão jurídica, né? A legislação ainda está se adaptando, porque a legislação ela vem conforme vem a cultura. Né? Então, primeiro a gente vivencia o problema para depois normatizar. Então, né, Patrícia, a gente vivencia isso assim todos os dias. Exatamente. Todos os dias a vida de síndico, ela não... A única certeza que nós temos, né, Jana, que ela não é um padrão, né, a qual a gente pega ali uma receita e vamos seguir. E essa questão da alocação por curta temporada, ela exatamente isso, como foi a pandemia, né, e como está sendo hoje em dia essa situação, porque vem encontrando as situações e as pessoas entendem que a gente tem um conhecimento amplo de tudo. Então, aconteceu, qual é a solução? Nem sempre a solução está ali na nossa frente, porque é algo novo. É algo novo para mim, para a Jana e para todas as pessoas envolvidas, desde o prestador de serviço até o vizinho do lado. Então, e o que cai no colo do síndico? Precisamos resolver. Cai bem assim, ó, e não é assim tão bacana como ela disse, não. Ela está sendo muito delicada, romantizando. É assim, ó, te vira. Sim, sim. Eu pago o teu salário. Sim.
É bem assim, eu pago o teu salário, te vira, resolve, proíbe, multa. Só falta eles falar assim, ó, sangue, queremos sangue. Só falta isso, porque o resto... Estamos aqui também com o Anderson, da Anfitriões de Aluguel. Anderson, fala um pouquinho de ti, da Anfitriões de Aluguel. Bom, primeiro, boa tarde a todo mundo. Obrigado pelo convite. A Anfitriões de Aluguel surgiu lá em 2018, né? Hoje eu sou sócio da Anfitriões de Aluguel, trabalho como diretor de operações da Anfitriões de Aluguel. A gente administra mais de 500 imóveis, desde Balneário Camboriú até Porto Alegre, e a gente trabalha exclusivamente com short stay. A Anfitriões surgiu para ajudar o proprietário do imóvel que quer investir, que quer, ou tem aquele imóvel parado e não quer se incomodar com as atividades do dia a dia, limpeza, manutenção, tudo que está envolvido no short stay, a gente está aqui para resolver. Quase como, diria, um síndico ajuda os condôminos, a gente ajuda o proprietário específico, né? E a gente está aqui para ajudar o proprietário a rentabilizar, a conseguir ganhar dinheiro com o short stay sem se incomodar com nada, né? Então, Anfitriões de Aluguel vem para ajudar esse proprietário a conseguir conquistar os objetivos dele, seja no momento que ele está vendendo o imóvel dele, né? Hoje, não sei quanto tempo um imóvel fica ali à disposição para vender, mas se eu consigo ter rentabilidade enquanto esse imóvel está ali para vender, né? É bom para o proprietário, é bom para o corretor que consegue mostrar que aquele imóvel está rentabilizando para o próximo proprietário. Então, a Anfitriões de Aluguel veio para ajudar esses proprietários a rentabilizar os seus imóveis. Rafael, deixa eu te perguntar, esse público de investidor, quais são os cuidados que eles têm, quais são as preocupações e os cuidados que eles têm quando eles procuram um imóvel? O investidor de hoje não é mais aventureiro, absolutamente, é estratégico. Quem são os investidores? Agora não regionalizando o Brasil, mas trazendo para os perfis socioeconômicos, profissionais liberais, advogados, corretores e também uma nova demanda que, pasmem, aposentados. Olha. Alguns aposentados aí que estão com dinheiro parado, ou então existe na corretagem um clássico, que é aquela casa gigante da família que tinha 3 filhos e que todos foram embora e a casa acaba virando um problema. Vamos usar essa palavra porque difícil de limpar, difícil manutenção. Então essas pessoas estão migrando desses imóveis para imóveis menores e também complementando essa renda passiva com imóveis para aluguel. Eles também investem em renda fixa, em ações, mas é uma questão de proteção de patrimônio também, essa diversificação. Então veja que atende um amplo espectro econômico para quem visualiza segurança, eu diria isso, segurança. O produto o corretor tem que entregar o produto certo no lugar certo. Para tudo tem um preço, para tudo tem uma realidade. A precificação da diária vai variar da Trindade até Barreiros, consequentemente o preço do imóvel. Então, é determinante para nós corretores acertarmos o produto. A gente não pode errar. Corretor de imóveis não tem o direito de errar. Muitas das vezes a gente trabalha com a maior compra que uma pessoa faça na vida. Não é um carro, não é uma camisa, não é um relógio, absolutamente. Então, esse conjunto de fatores... É um patrimônio, né? É um patrimônio, exato. E é gratificante fazer parte disso, porque tem uma função social também por trás disso daqui. No meu trabalho, no trabalho de vocês. Então, eu entendo que o Brasil está numa transição, o Brasil está abrindo a cabeça para esse tipo de situação. E nós estamos, com esses percalços, nós estamos ativamente participando desse momento, digamos, histórico, né? Então, a preocupação deles seria a localização, o quanto esse imóvel iria render
A rentabilidade mensal, a rentabilidade, a valorização do imóvel, seriam esses fatores? Seriam esses fatores e também a gente pode botar a liquidez. A liquidez. A liquidez. Por quê? Porque um imóvel menor, teoricamente, um imóvel menor, bem localizado, você tem mais velocidade de venda. Então, surge uma nova oportunidade, ou daqui a pouco o investidor migra de um produto para o outro. Os apartamentos com características de short stay tendem a ter mais liquidez. Obviamente, num prédio que tenha regras claras para isso. Fundamental ter regras claras, perdão. Eu preciso que tu repita isso, porque este é o ponto específico de todo o problema causado entre quem quer investir, e aqui ninguém quer coibir e proibir nada, acho que não é essa a ideia, mas é de quem vai investir para short stay e quem quer investir para moradia, que depois conflita lá na frente. Então, isso é muito importante, essa questão das regras claras. Acho que nós estamos caminhando e trabalhando no sentido para deixar essas regras claras. E aí, como gestora condominial, a gente precisa reunir, e esse é o intuito aqui do nosso podcast, reunir profissionais de diversas áreas, quem vende, quem aluga, quem faz a gestão, jurídico, engenheiros, construtores, por que não, para entender essa demanda, porque lá na ponta o conflito depois é grande. Eu arrisco a dizer que o short stay não desvaloriza um imóvel. Um condomínio mal gerido, sim. Então, pronto, regras claras e não eu acho que pode, eu acho que não pode. Isso tem que estar muito claro na convenção do condomínio, porque vai nortear o trabalho de vocês com relação à gestão desses imóveis do dia a dia, que, como foi bem dito aqui, é orgânica essa gestão. A cada dia, assim, tal qual a vida do corretor, nossa rotina nunca é igual. Sim. Todo dia nós temos pessoas novas, dinâmicas novas, situações novas, consequentemente precisamos criar regras para que isso não entre em conflito com todo esse universo. Rafael, e essas regras, tu deves ter bastante contato com construtores, né? Essas regras, hoje, os construtores, eles estão cientes de que porque a convenção, eles já vêm. Eles que fazem a convenção, a primeira convenção vem com o imóvel, então eles já têm essa noção ou tá meio assim, eu vou fazer e depois eles que se virem? É mais ou menos a realidade hoje é essa. As convenções não são definidas, não existe... Estão começando as proibições agora, dentro das convenções. É difícil de mudar. São 2/3 para mudar uma convenção. Está judicializando muita questão. Depois o advogado aqui, o doutor Andrigo, vai falar um pouco sobre isso. Mas o que tu tem visto aí? Qual é a preocupação do construtor neste momento? Duas situações. A primeira é o tipo do imóvel. Quando o construtor projeta imóveis compactos, em localizações estratégicas entendam com uma logística boa para quem vai fazer as coisas a pé, sem carro, esse projeto, sim, está pensado já para o short stay. Mas também arrisco a dizer a todos dessa mesa que isso começou talvez há 3, 4 anos atrás. Anteriormente era desconhecido esse tipo de situação. Os construtores também não conheciam. Então, os imóveis pequenos, compactos, sim. Eles estão já com essa predestinação, já no projeto, no nascimento deles. O outro perfil é o imóvel de 3 suítes, o imóvel de 4 suítes, que esse realmente não, talvez, pelo que eu vivo no dia a dia, 90% deles tem sérias restrições com short stay, eles não foram preparados para isso, eles são imóveis familiares. As pessoas não querem encontrar uma pessoa diferente no corredor a cada dia. Então,
respondendo essa questão, imóveis novos, compactos, sim, muitos deles pensados para o short stay, inclusive com áreas de delivery, com áreas de... Os maiores ainda não. Alguns até sem garagem, ou com garagens bem limitadas, não são todas as unidades que têm garagem. Então, essa é uma nova realidade, o plano diretor mudou, então foi aprovado a liberação de imóveis de estúdios sem garagem. Eu possuo estúdios sem garagem e lhes digo, é uma solução? Sim, mas para uma parcela da população. Sim. É uma solução plausível? Sim. Diminui o preço de venda, porque talvez uma vaga de garagem hoje para construí-la custe talvez 100, 150 mil reais no preço final do produto. Isso impacta na venda. E uma outra questão também da garagem é o comportamento do consumidor. Muitos jovens, eles sequer querem ter carro, eles não querem mais dirigir. Então, para isso, conflita com uma cidade pensada para carros. Uma cidade pensada para pedestres, para ciclistas, é uma realidade que, oxalá consigamos em Florianópolis. Foi muito bem dito que algumas ruas terão um tratamento especial para isso, para tornar essa cidade mais humana. E é bem interessante também, porque o público 50, 60 a mais também não está mais tendo interesse em ter carros. Muita gente está deixando de ter carro porque hoje tu tem uma mobilidade, tem outros meios de mobilidade que não é o carro próprio, não é aquele táxi que uma vez era caro. Hoje tu tem facilidade para se movimentar, transitar, sim, sem um custo alto. Sim. Eu tenho muitos conhecidos que não querem mais carro, que só transitam de Uber, de ônibus. E a mobilidade também da cidade vai de encontro ao quê? E veja, voltando para o mercado, tá cheio de carro de 300, 400, 500 mil reais na rua, mas é muito. Então, talvez um ativo desses parado na garagem faça mais sentido transformar num imóvel que rentabilize. Exatamente. Então, bota 500 mil reais, fraciona isso em 12 meses, 365 dias. Quanto você pode gastar por dia? Ao longo de 10 anos, você pode gastar, sei lá, quanto por dia para validar aquele investimento. Obviamente, é uma questão mais hipotética, porque muitos têm o carro como bem, status também, né? Como um bem, como um status. Né? O brasileiro, né? Na nossa cultura ainda é. O brasileiro. Então, eu entendo que essa questão dos imóveis compactos sem garagem, ela é bacana, mas daqui a pouco ela tende a ser atendida. Não visualizo um mercado pujante para esse imóvel, para esse perfil de imóvel, para 10 anos, por exemplo. Acho que não. Acho que vamos fazer isso aí por algum tempo e depois deu. Porque não botar uma vaga de garagem para embarque e desembarque, eu acho um pouco de exagero também. E isso está acontecendo. Tivemos já algumas ondas também de momentos, né? Teve na década de 70, 80, os famosos JK, né? Que era aqueles kitnets, né? Isso. Que foi uma febre naquelas décadas e hoje não. Hoje agora é... Hoje é um estúdio. Hoje é um estúdio. Anderson, conte-nos como é ser anfitrião de aluguel. Tu já falou aqui na tua apresentação que tu tens imóveis em todo o sul do Brasil. Como é que é essa realidade, trabalhar com isso, o dia a dia de um anfitrião de aluguel? Então, o dia a dia é corrido, né? A gente é um mercado muito sazonal e a gente hoje, como a gente opera com muitas unidades, né? A gente tem diversos públicos, né? A gente tem um público investidor que foca em estúdios, como o próprio Rafael falou. A gente tem proprietários de imóveis que, também como o Rafael mencionou, estão deixando o seu imóvel grande lá, que não tem mais como manter o imóvel, mas não querem vender por conta da família, por conta de diversas situações, mas não quer deixar aquele imóvel parado, depreciando. E o short stay ele vem como uma oportunidade dele rentabilizar esse imóvel, né?
pode ser por um anfitrião solo ou pode ser por um anfitrião profissional, né? Que é o que a gente defende cada vez mais, essa profissionalização do trabalho de anfitrião. Assim como houve com os síndicos, né? Assim, antes a gente só tinha o morador, que era o síndico, ali cuidava do condomínio, e isso gerava muito conflito, né? Eu acho que o síndico profissional veio para resolver isso, um pouco desse conflito entre moradores, enfim, esses conflitos, e o anfitrião profissional veio para resolver esse tipo de situação, daquele anfitrião solo que está ali só improvisando, que não segue padrões que o condomínio exige, e a gente vem com ficha de cadastro de hóspedes, conversando com o síndico, conversando com o corretor que quer vender o imóvel, conversando com o proprietário que quer rentabilizar. Então, a nossa rotina é essa, de tentar conciliar essa administração desses imóveis com o síndico, com o corretor, com o proprietário, né? Então, essa é a nossa rotina de anfitrião. E quais são os maiores desafios de operar dentro de um condomínio? A gente tem duas situações, né? A gente sempre vai, obviamente, usar a estrutura, condomínios que tem o short stay, é liberado as áreas comuns, isso é um atrativo muito grande, né? Um condomínio bem localizado, quando tem piscina, todas essas amenidades que hoje a gente tem nesses condomínios home clubs, né? Isso faz muita diferença, tanto na rentabilidade quanto na procura por hóspedes, né? Porém, geram conflitos, é natural isso, né? Vai ter o proprietário que reside lá nesse condomínio, muitas vezes não vai querer encontrar com um hóspede que está ficando ali 1, 2 dias, sempre uma pessoa diferente. E regras claras, novamente, né? A gente está falando, isso é sempre muito importante, né? Para o anfitrião é extremamente importante ter regras claras que possibilitam o nosso serviço, né? Tem regras que é impossível a gente trabalhar e a gente simplesmente para de trabalhar naquele condomínio porque as regras são tão excessivas e tão complexas da gente conseguir atender que a gente para de trabalhar. Porém, o proprietário que quer investir nesse condomínio, ele perde a rentabilidade do short stay. Então, eu acho que o principal ponto de trabalhar dentro de um condomínio são regras claras para a gente conseguir entregar rentabilidade para o proprietário e segurança para o condomínio, para os síndicos e tudo mais. Acho que esse é o principal ponto, regras claras. Vocês fazem também vocês são responsáveis pelas reservas das plataformas digitais, tipo Airbnb, Booking, chega direto para vocês ou passa para o proprietário e o proprietário passa para vocês? Como funciona? Não, a gente faz do começo ao fim essas reservas, né? Então, o hóspede consulta lá na OTA, né? No Airbnb, no Booking, no Vrbo, e a gente fala com esse hóspede, confirma a reserva, e aí sim o nosso anfitrião, lá da ponta, o nosso franqueado, ele faz o atendimento desse hóspede. Patrícia, vamos falar um pouco sobre sindicatura dentro de condomínios onde é permitido o short stay ou locação de caráter de hospedagem, né? Que eu acho que fica mais fácil a gente falar essa questão da hospedagem. Se você não sabe, eu vou falar aqui a diferenciação do short stay e da locação por temporada e a locação anual. O short stay ele tem caráter de hospedagem, daí isso aí você tem no Airbnb, Booking, diversas plataformas digitais. A locação por temporada são 90 dias. Essa é uma temporada que antigamente era como se alugava casas de verão, era por 90 dias. E a locação anual é a que a gente conhece, que você vai lá, assina um contrato por 1 ano e vida que segue. Mas hoje aqui nós estamos focados nas locações que têm natureza de hospedagem, que são esses chamados short stays, que são que são feitos comumente em aplicativos especializados nessa hospedagem, nessa locação. E para nós, síndicos, né, Patrícia, é um assunto novo, né? É um assunto que a gente vem se qualificando cada vez mais, mas
gera conflito, né? Isso precisa ser mais falado, ser mais conversado, levar para discussões, fazer esse tipo de conversa que a gente está fazendo aqui para entender o perfil do comprador, o perfil de quem faz a gestão patrimonial da unidade, a gestão da manutenção, de toda a alocação, e nós que somos responsáveis, nós síndicos que somos responsáveis pelo condomínio, pelas áreas comuns. Aí é que vem o grande desafio da sindicatura, porque todo condomínio é obrigado a ter um síndico, seja ele profissional, seja ele morador, e o síndico vai lidar com esses conflitos. Como é que na Leal e Souza esse assunto é tratado, Patrícia? Vou falar da convivência, né? Da convivência. Em alguns pontos, ali conversando, ouvindo o Rafael, ouvindo o Anderson, e uma das falas anteriores era como que essas construtoras estão se preparando, né, para o short stay. Nós sentimos, quando eu falo a Leal e Souza, ela sente muita carência nestas situações. O que nós entendemos? Que nós temos que se aproximar, conversar, dialogar, ver o que é interessante para aquele empreendimento que um investidor, uma construtora, seja o ator, né, principal daquele momento ali, estar envolvido. Quando nós temos uma assessoria que a gente disponibiliza para algumas construtoras, do que eu estou pensando em construir um empreendimento para short stay. Esse empreendimento, vamos discutir é importante incluir um síndico nessa discussão. Porém, ainda se trabalha muito aquela mentalidade que eu encontro muito discutindo, conversando, dialogando com os colegas síndicos de outras partes do Brasil, eles já estão mais desenvolvidos nisso. No quê? Nessa pré-discussão. Então, auxiliar a construtora, né, a elaborar um empreendimento que atenda essa necessidade, a qual a Janaína quer comprar, investir num empreendimento para rentabilidade em short stay. Então, a Janaína precisa receber, quando o Rafael for buscar lá no book dele de opções, esse empreendimento se enquadra com a Janaína. E quando a Janaína adquirir esse empreendimento, como o Rafael falou, o corretor não pode errar, o anfitrião não pode errar e o síndico muito menos. Porque o síndico ele vai estar ali, é como cai, né, a bomba no colo da gente e nós precisamos resolver. E bem, a Jana colocou aqui, e a convenção fala o quê? A convenção fala o quê? Daí nós encontramos... Omissa. Exatamente. Quando encontramos algo, é algo que não vem facilitar a nossa vida, né? Então, daí vem um morador lá, multa, proíbe. Eu pago o teu salário. Exatamente. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos estar auxiliando o construtor nessa elaboração da convenção, onde, quando a Janaína for investir, o Rafael for oferecer o imóvel, e quando o Anderson atuar, eles vão encontrar as regras, como o Rafael muito bem colocou, muito bem definidas. Então, essa assessoria, as construtoras elas precisam buscar. Elas precisam estar mais próximo de quem atua no dia a dia. Porque o que acontece, eu penso em trabalhar com 12, mas eu penso 5. Então, a conta não vai fechar. Então, nós precisamos estar mais próximo. E essa realidade do short stay, ele movimenta o empreendimento de uma maneira, porque não é só o hóspede que vai estar ali. Vai ser, o anfitrião vai vir com a equipe de limpeza, vai vir uma equipe de lavanderia, vai vir uma equipe de supermercado. Eu tenho colegas em Itapema que tem toda essa equipe por trás que faz esse serviço do anfitrião. Me corrija aí, mas se eu estiver colocando algumas falas que não condiz, mas é isso que a gente encontra. Então, não vai ser só o hóspede que vai movimentar o condomínio. Vão vir várias outras categorias
por trás e o síndico ele precisa estar pronto. Toda essa logística, como que vai entrar, como que vai sair, qual horário pode ir lá passar um aspirador, porque tem que ir um hóspede para entrar no outro dia. No domingo à tarde, por exemplo. E daí? E quais são e onde a gente consegue, nós síndicos, atuarmos com eficiência, com questões assertivas? Quando nós temos um instrumento adequado para gerir aquele condomínio. Então, é isso que a gente vem batendo muito quando a gente alguma construtora vem conversar com a gente, nós colocamos isso. Espera aí, qual é o objetivo desse empreendimento? Então, vamos estudar a convenção juntas? Porque a Janaína, como a Leal e Souza, síndico do Brasil, ela encontra as convenções Ctrl+C, Ctrl+V. Patrícia, deixa eu só falar aqui, ó, para você, o dedinho nervoso aqui, ó, para você que vai comprar um imóvel, que vai lá falar com o seu corretor de imóvel, primeiro compre de um corretor de imóvel. Que vai lá falar com o Rafael? Vai lá falar com o Rafael, vai lá falar com o corretor de imóvel mesmo. Você deve ler a convenção antes de adquirir o imóvel, que a convenção ali vai estar a destinação do imóvel, tá? Vai estar tudo muito bem especificado. As construtoras só vão começar a se importar com as convenções, com a escrita das convenções, com a criação das convenções, quando você, consumidor, entender que isso é muito importante, porque depois que vendeu, o problema vai ser seu. Eu vou ter que resolver como síndica, mas o problema vai ser seu. Aí são inúmeras assembleias, são anos e anos para mudar uma convenção que você não leu. Você não sabe o que está comprando. A maioria das pessoas, me corrija se eu estiver errada, a maioria das pessoas não sabe o que está comprando. Confere, Patrícia? Onde eu assino? É exatamente isso, gente. As pessoas... e eu vou falar, eu me coloco também. Quando eu comprei meu primeiro imóvel, eu pensei o quê? Localização, quanto que ele vai... liquidez, né? A liquidez. Valorização. A valorização do imóvel. Então, eu não penso... Hoje, atuando alguns anos aí como na sindicatura, na gestão de condomínios, cada vez que é uma implantação, nós estávamos conversando um pouquinho antes ali sobre as implantações de condomínio, como as pessoas não sabem o que estão comprando. E, Jana, é exatamente isso. Elas não fazem o mínimo de ler. Mas eu comprei... Pessoas virem aqui... Ontem eu ainda vi um post na internet falando, e se você compra um sofá maior do que a sua sala? Quem vai resolver esse problema? É você. Agora, quando o morador compra um carro maior que a sua vaga, quem tem que resolver o problema? Pasme, o síndico. Mas você não viu o tamanho da sua vaga? Não, isso não é minha obrigação. A obrigação é do síndico. Então, o síndico vai ter que ir lá, resolver, de repente, puxar um pouquinho a vaga para ver se vai dar certo o carro que ele comprou. Então, Jana, assim, você colocou perfeitamente. O conhecimento é ver. Então, quando o consumidor parar e analisar de fato o que ele está comprando, as construtoras vão agir diferente. E até mesmo, eu posso ser precipitada nessa fala, mas os próprios corretores vão querer que a construtora elabore uma convenção a qual facilita a vida de todos. Não só daquele corretor que está ali para vender um imóvel, que a construtora precisa também desse recurso, mas também para mostrar, se você caminhar por esse caminho aqui, você vai conseguir atender às necessidades e vai ter um sucesso, vai ser assertiva a sua decisão. Agora, enquanto a gente está aqui comprando com ponto de interrogação, para a construtora é cômodo, porque não se investe tanto nessa questão das pesquisas, mas o que eu vejo em outros estados é isso, é a construtora já de braço dado com o síndico, elaborando uma convenção que seja adequada. Hoje, nós já implantamos alguns condomínios a qual prestamos essa assessoria. Então, quando chega lá atrás, lá na frente, que o morador recebeu, o proprietário recebeu a chave, ele já está consciente do que pode e o que não pode.
Não, mas eu sou a vizinha do Anderson e o Anderson comprou um imóvel para short stay e eu não quero. Então, Patrícia, você está errada. Você leu a convenção? Não, o Anderson está todo... Tá ok. Não tem como eu multar. Ou condômino antissocial, né? É isso. Mas assim, ó, talvez, Patrícia, essa questão daqui estar um pouco atrasado é porque a procura é maior que a oferta. A demanda é maior que a oferta. Como bem disse o Rafael, todo mundo, 90% que você falou, né? Quer morar em Florianópolis, 90% da população. Exagerou um pouco. Mas assim, Bota muita 85. gente, todo mundo que vem passear aqui, Isso mesmo. todo mundo é muita gente, mas a maioria das pessoas que vêm passear aqui, elas querem ficar, elas querem retornar. Então, assim, a nossa procura é muito maior do que a nossa oferta. Não tenho esses dados, isso são vozes da minha cabeça, mas eu imagino que seja. Mas é o que a gente presencia. É o que a gente presencia mesmo. Quem não quer ter um apartamentinho no norte da ilha, no Campeche? Quem não quer ter né? Todo mundo quer. Eu quero, se quer, todo mundo quer, mas não tem para todo mundo. É uma ilha, gente. Não tem como aumentar isso aqui, não. E as capivaras, tudo aparecendo, e todo mundo querendo ver as capivaras. Então, todo mundo quer uma capivara. Cara, preciso contar histórias. Eu tenho enfim, eu tenho uma pessoa que comprou um apartamento numa parte bem arborizada, um lugar lindo de se viver. Que bairro? Melhor não. Tá bom. Pula essa parte. Essa parte a gente pula. E um dia ela me ligou desesperada. Porque tinha passarinhos espiando na janela dela. Um passarinho espiando. E o que eu faço com esses passarinhos? Mas não é uma dádiva? Eu pensei, nossa, eu ia Não ficar é? tão feliz, os passarinhos vindo me acordar. Sabe Que lindo, aquela, né? É a Branca de privilégio? Neve. Não, assim, Branca de Neve, eu acho que é, né? Puxa vida! Né? E, privilégio, né? E ela queria que eu passasse veneno. E eu disse, não, é enlouquecedor. O povo está enlouquecendo a gente. Bom, Patrícia, emendando esse assunto, dando continuidade ao que foi tratado com relação às convenções, eu tenho certeza que nenhum de nós daqui leu o manual de instruções do carro que a gente tem. Tampouco o comprador lerá ou vai demandar da construtora ou do corretor uma convenção de condomínio. Lhes digo, nesses 17 anos, nunca nenhum cliente me pediu. Também lhes digo, durante esses 17 anos, somente das centenas de imóveis que a gente já vendeu, somente um pediu para ver minha credencial do Cresci. Mas é isso. Mas é o que a Jana instigou. É uma mudança que precisamos ter, né? Eu entendo, eu não acho que esses dados que você trouxe aqui, que não condiz com a realidade. Essa é a nossa realidade. Mas é uma realidade que a gente precisa trabalhar para ser mudada, né? Então, quando realmente, manual do carro, eu sou uma pessoa, se eu for comprar um carro, eu vou ler tudo antes. Mas é uma em quantos milhões, né? Eu não. Entendeu? Então, assim, o que eu entendo dessa situação é que nós precisamos preparar as pessoas o máximo possível. Mas daí vem, Rafael, a pessoa quer ser preparada? Nem sempre. Mas eu acho que tem que ter esse... Não acho. Entendo que tenha que ter este movimento, né? De preparar melhor as compras, né? As aquisições, tanto nós quanto qualquer outro. Hoje, como eu falei, quando eu comprei o meu primeiro imóvel, eu não quis entender muito, eu só queria essas coisas muito básicas, né? Não se falava sobre isso. Agora, hoje, não já é diferente. Não se tinha esse tipo de problema, não se tinha esse tipo de discussão. Antigamente a gente comprava casa para morar, né? Um investimento para um filho estudar em outro lugar, para alugar anualmente. A mudança comportamental e de aquisições é muito grande. Assim, nós estamos vendo uma transformação, nós estamos falando de 10 anos de história aí. Não é muito mais do que isso. O Anderson falou aqui no começo, mas há 40 anos atrás já tinha o cara com a plaquinha, aluga-se, né? Tinha, mas era tão menor isso, era tão pequeno, que não afetava a comunidade de uma forma geral. Hoje,
afeta, apesar de que hoje nós temos sistemas de segurança implantados nos condomínios, protocolos de segurança, que é quase de banco. Né? Eu tenho condomínios que para entrar passa por 3, 4 barreiras faciais. E assim, ó, e as pessoas estão tendo muita insegurança em relação a esse tipo de locação. Isso eu estou falando, vamos colocar em condomínios mistos, né? Onde tem a moradia e o short stay. E que eles falam como se alguém fosse entrar na casa deles e matar todo mundo e fazer um arrastão dentro do condomínio. Nós lidamos com isso todos os dias, com alguém nos ligando e nos mandando informações de situações que a gente diz, meu Deus do céu. Eu cheguei num ponto de eu chegar para uma moradora e falar assim, tu tens todo esse dinheiro, assim, a preocupação dela era tão grande que eles iam invadir a casa dela, que eles iam... Se tu tens todo esse dinheiro dentro de casa, tu tá morando no lugar errado. Tu me desculpa, mas tu estás morando no lugar errado. Tu precisa de um segurança particular. Se tu tens essa insegurança toda, né? Porque realmente essa situação acontece todos os dias. Sim. E nós não estamos brincando com isso. É uma preocupação muito grande. Protocolo de segurança alto, tá? Tecnologia nos permite isso. Sim, né? Como eu imagino que no Anfitriões vocês tenham liberação de facial nos cadastros, sim, né? Sim. Que é hoje seria o ideal, né? Hoje na Anfitriões de Aluguel a gente tem uma ficha como de um hotel. Né? Então a gente pega nome, sobrenome, CPF, todos os dados dos hóspedes, né? Para poder mandar para o síndico autorizar a entrada dos hóspedes, né? Quantidade de hóspedes. E a gente ainda vê muitos condomínios que não tem nada disso organizado. Né? Basicamente é só chegar lá, entregar a chave e entrar no condomínio. A gente tem outros que têm uma segurança muito grande, onde a gente precisa da foto do hóspede, de todos os hóspedes, documento e tudo mais, mas também a gente tem condomínios que não tem segurança nenhuma. Né? Mas aí eu venho com uma outra pergunta, né? Sim, pode acontecer no short stay e já aconteceu e vai acontecer, né? Algum problema de segurança, normal isso. Mas a gente tem condomínios com 200, 300 unidades, onde tem pessoas que residem no aluguel tradicional e essas pessoas não são tão honestas assim também. Qual é a diferença? Proprietários. Né? Proprietários de imóveis que moram ali num condomínio com 300, 400 unidades e aquela pessoa não tem uma índole tão boa, mas está ali todo santo dia olhando todos os condôminos. Correto. E sabendo a rotina de todos. Sabendo a rotina de todo mundo. Pode acontecer, sim, no short stay. Mas também pode acontecer no tradicional. Claro. Né? O que a gente, eu já falei algumas vezes, a gente precisa de protocolos de segurança muito bem organizados para que o anfitrião tenha segurança, porque quando acontece um assalto, algo nesse sentido, eu já tive hóspedes dentro do condomínio que foram assaltados. E agora, quem é o responsável? O hóspede me responsabilizou. Eu tive que falar com o síndico, pedir câmeras, abrir BO e tudo mais. Nunca descobrimos, mas já tivemos. Assim como tivemos proprietários de imóveis que foram assaltados dentro do condomínio e nos acusaram que eram os hóspedes. Tem os dois lados e eu acho sempre muito importante trazer isso, porque a gente já falou aqui, né, de condomínios mistos, tá isso muito escrito na convenção. Mas e quando a convenção muda? Né? Porque o investidor... o Rafael mostra que está aqui na convenção, tu pode alugar por short stay e 2 semanas depois tem uma convenção, é mudada a convenção e simplesmente, como eu já tive situações onde o verão inteiro a gente teve que cancelar várias reservas. Porque no outro dia... ficou proibido entrar hóspedes no condomínio. Mudou a regra. Mudou a regra do jogo. E aí, quem fica com esse prejuízo? No meu caso, ficou o proprietário com prejuízo. Lá tinha quase 50 mil de reservas e a gente teve que cancelar. Ele tomou multa e aí perdeu uma renda que ele já estava esperando. Então, e quando isso acontece? Quando a regra do jogo muda no meio do caminho. Como que a gente faz isso? Mas isso nós vamos
chamar o doutor Andrigo para responder. Ele já Ótimo, vai chegar aqui para responder isso, Ótimo. porque eu acho que é uma pergunta bem interessante, porque está acontecendo, neste momento está acontecendo, na legislação brasileira, na realidade dos condomínios, essa alteração da convenção, e é permitido por 2/3, Sim. né? Então, assim, tem condomínios que estão fazendo essa proibição por regimento interno, e aí é onde eu quero que o doutor Andrigo chegue na nossa mesa aqui para falar sobre isso. Mas tu tens toda a razão. Quando tu falou ali sobre a questão da segurança, voltando um pouquinho ali na questão da segurança, enquanto o doutor Andrigo não chega, tens toda a razão na tua fala, que o problema ele não está nem na Anfitriões, nem no Airbnb, nem no síndico, nem no vendedor, estão nas pessoas, né? Eu posso morar anos dentro de um condomínio e um dia alguém entrar na minha casa, meu convidado, e fazer uma M muito grande lá dentro, né? Como pode alugar para uma pessoa anual e a pessoa fazer alguma coisa muito mal lá dentro? Como pode acontecer com short stay? Né? Não é essa a questão são as pessoas. Não é a modalidade de locação, né? Voltamos naquela questão da segurança. A sensação de segurança, a sensação das pessoas em relação a isso. Desconhecimento, são notícias espalhafatosas, muitas vezes fake news, né? E também, quando a gente estava aqui conversando no começo, tem gente também, e eu já vi isso, já vivenciei, acho que todo mundo aqui da mesa já vivenciou, a inveja porque o coleguinha está ganhando dinheiro. É fato. Não é? Isso Sim, é fato. É muito frequente dentro de um condomínio. É igual a gente vê assim, ó, tranquilamente. Não precisa nem se esforçar demais. Como isso acontece com quem compra garden e cobertura. Como eles são massacrados dentro de um condomínio por eles terem os apartamentos maiores. É uma loucura, assim. Então, assim, projeta muito a questão do outro. Eu não quero que o outro ganhe, eu não quero que o outro lucre, sabe? Então, eu vejo muito isso. Gestão de pessoas, a convivência, né? O problema de o outro estar sendo favorecido e eu não, né? Então, é algo que isso é mais um dos assuntos. Cadê a psicóloga? Faltou a psicóloga aqui. Mas é mais um dos assuntos, né, Jana, que dentro da convivência condominial, daquela comunidade condominial, que liga um alerta que, poxa, mas por que o meu vizinho ali está ganhando quantos mil por mês e eu estou aqui, não ganho nada? Não. Histórias, né? Nós temos uma história também de um condomínio na Trindade, um condomínio muito grande, e alguns moradores alugam short stay. Folianópolis. Poxa, todo mundo quer vir para Florianópolis, uma festa dessa, pessoas bonitas, jovens, né, alegria. E daí o cidadão chegou, alguns blocos, entrou no bloco errado. Pode acontecer isso com a gente. Eu moro há 15 anos no mesmo condomínio. Há um tempo atrás eu estava no celular, né? Celular, hoje em dia a gente acorda já, né? Perde foco. Apertei ali, mas achei que eu apertei no meu andar. E eu parei na porta e eu falei, tá, mas... E colocava a senha e não entrava. Mas quando eu olhei, eu falei, meu Deus, eu estou no apartamento errado. Isso acontece com a gente. E daí tem a questão do oportunista, né? Então, que quer colocar a culpa tudo no short stay. Não, foi o cara entrou errado e era um policial e foi em cima e tira a roupa e isso e aquilo. E armado, colocou aquele hóspede numa situação tão vexatória, o hóspede chegou a urinar de medo, né? É claro, uma pessoa com uma arma na cabeça, falando, tira a roupa... Né? Imagina. Mas espera aí, o cara veio de uma festa, errou o bloco, e isso pode acontecer. Significa que ele era uma pessoa de... Má índole? Má índole, um problema sério que ia causar um maior transtorno dentro do condomínio? Não.
mas a pessoa já se coloca naquela situação por se preocupar que o outro está ganhando. Mas eu moro aqui, eu não tenho como locar para o short stay. E o meu vizinho tem, ele está ganhando, tem uma renda extra, mas eu não tenho, então eu preciso proibir. Então, em 2 meses eu vou mudar a convenção e ninguém mais vai ganhar. E estão usando a minha piscina, estão usando o meu salão de festas. Tem crianças brincando junto com meus filhos que eu não os conheço. Sabe? Que se coloca dentro de uma bolha, assim, ó, que o outro... tem muito perfil de moradores de condomínio que não são de moradores de condomínio, né? Muitas pessoas não deveriam morar em condomínio. Vou contar uma breve história para vocês que aconteceu comigo, ou melhor, acontece toda semana. Eu vendi muitos apartamentos em um projeto que era exclusivamente não, mas quase que 100% para short stay. Nós temos imóveis lá e clientes amigos e inúmeros outros clientes também têm. Desses amigos, 2, todos os meses pedem para ver a minha planilha dos meus imóveis de ocupação para comparar com o dele. Então, gente, infelizmente a gente não tem controle sobre essa cultura, sobre essa competitividade que não é nada salutar, né? Não temos como gerenciar isso, infelizmente. É uma realidade comigo também, todos os dias, sempre chega um proprietário do imóvel. Cara, meu vizinho de cima tá alugando a diária R$1.000. E o meu, por que o meu tá 800? Se o meu, eu investi tantos. Enfim, sempre olhando a realidade do outro, né? Então, é natural isso, né? Eu acho que... Porque é subjetivo, né? O que o outro oferece e tu não oferece. Exatamente. Não, e assim, tá alugado, ele tá cobrando, tá pedindo R$1.000 a diária, mas tá alugado? Muitas vezes o imóvel tá vazio, mas ele só tá pedindo R$1.000 a diária. E também tem uma coisa, né, Anderson? Tu chega em alguns... Eu utilizo muito o Airbnb. Acho sensacional. Mas tu chega em alguns Airbnb, tem o cheirinho, tem o cafezinho, tem o chocolatinho. É diferente. Tu chega num... É a experiência. Pelo amor de Deus, o lençol não dá pra deitar. É a experiência, gente. Isso daí é no Airbnb, isso daí é qualquer experiência que você tem. É quando você compra um imóvel, como o Rafael colocou, tem vários imóveis que são muito bem geridos. O Anderson colocou, tem vários imóveis que têm uma segurança total. Outros, as pessoas não sabem nem quem está entrando e quem está saindo. Pessoal, e para você que vai comprar um imóvel, pensando em locação, em short stay, compre um imóvel com segurança, só que tudo é dinheiro, tá? Nada surge da mágica, assim, ó. Um imóvel com segurança, um imóvel que tenha móveis bem planejados, que tenha uma estrutura de lazer bacana. Aí sim você vai lucrar, né? Não é de qualquer jeito, não. Daí a rentabilidade vai ser bem baixa. Aproveitando... Para essa pessoa também? Para essa mesma pessoa. Quem investe em short stay hoje não está querendo ganhar dinheiro rápido, está querendo ganhar melhor. Então entenda que para você ganhar melhor, você tem que qualificar o teu imóvel. Uma salva de palmas, por favor. Produção, uma salva de palmas. Esse é um corte bom, hein? E, assim, foi perfeito, Rafael, porque o short stay não é um negócio rápido, né? O que acontece muito na minha empresa é a pessoa chegar dia 22 de dezembro querendo alugar o Réveillon por uma centena de milhares de reais a diária, né? E isso não é a realidade. Perdão, tá falando do proprietário? Do proprietário. Ok. O proprietário, ele quer ficar rico em um verão, né? E o short stay, nesse tempo que eu trabalho com isso, é um jogo longo, né? A gente precisa construir um histórico, a gente precisa construir a reputação do imóvel para depois conseguir lucrar mais e melhor, né? Então, é bem correto isso que tu comentou de, assim, precisar de tempo para conseguir construir uma boa carteira e uma boa rentabilidade. Tocasse num ponto agora, Anderson, que é muito interessante falar sobre a reputação do imóvel, assim como existe a reputação dos locadores. Uhum. Sim. Fala um pouquinho sobre isso, como é que funciona, para quem tem essa insegurança, né, de ter
um vizinho, um locador ali que seja algum tipo de criminoso e tal. Fala um pouco sobre a reputação, como é que é feita essa reputação dentro das plataformas. Assim como o imóvel tem essa reputação, né, que é muito importante, o locador ele vai gerando um histórico, né? Então, sempre o locatário ele pode avaliar essa pessoa, né? Então, se ela fez muita sujeira, se ela fez bagunça, se ela quebrou as regras do condomínio, o locador pode fazer esse comentário dele e ele pode, inclusive, ter o perfil excluído das plataformas, né? Como Booking, Airbnb. É possível, assim como é feito no Uber, enfim, em diversas outras plataformas, isso é possível também. No próprio Google, né? Exato. E importante essa pessoa que está fazendo a administração verificar o perfil dessa pessoa, conversar com essa pessoa antes de fechar a reserva. É sempre muito importante ter essa conversa também e, após a reserva feita, pegar os dados dos hóspedes. Assim, é sempre muito importante. Checar a documentação, enfim, ter todos os dados para, caso tenha um problema, a gente tenha essas informações e possa levar para a polícia, possa levar para o síndico profissional, possa tomar as medidas cabíveis com os dados corretos desses hóspedes que estão naquele condomínio. E sempre lembrando que o síndico, e pode até ser um pouco grosseira a forma que eu vou falar, e eu já peço desculpas, não me desculpando, mas, né, tem que fazer parte do assunto aqui. Nós não somos babás dos hóspedes. Nós, síndicos profissionais, não somos responsáveis pelos hóspedes que vocês colocam dentro das unidades de vocês, tá? Não somos. São vocês. Se vocês alugar para uma pessoa, que essa pessoa for fazer alguma coisa, vocês, proprietários, são responsáveis pelas locações. Por mais que tenha uma administração particular da Anfitriões ou de outra qualquer empresa, vocês serão sempre os responsáveis por quem vocês colocam dentro dos imóveis de vocês. Tá bom? Então, estamos entendidos? Bom, pessoal, tivemos uma situação emergencial aqui. Nós, síndicos profissionais, sempre trabalhando com emergências, né? E a Patrícia recebeu agora uma ligação. Né, Patrícia? Vai precisar se ausentar. Para socorrer alguém, né? Sempre, né? Sempre. Espero que não seja nada com problema de locação por short stay. Não será. Não será, né? Não será. Absolutamente. É bomba, né, Paty? Sempre é uma bomba, né? As bombas, elas vão vir, né, para nos fortalecer. Então, primeiramente, né, quero agradecer Jana, Síndico do Brasil, sempre muito parceira, né? Trocamos muitas figurinhas aí e vamos continuar trocando. Agradeço por conhecer o Rafael, o Anderson, né? E parabenizar por toda essa estrutura pensada e trazendo
mais conhecimento para todos nós, né? Todos nós precisamos disso, Sem dúvida. dessa discussão, Sim. dessas trocas de experiência. Eu não sei tudo, né? Mas posso saber muito mais trocando experiência com vocês. Então, vou me ausentar, mas agradeço muito o convite. Obrigada, Rafael, por suas experiências, compartilhar Obrigado com a você. gente. Anderson também, prazer conhecer vocês dois. Jana, mais uma vez, obrigada. Parabéns pelo excelente trabalho. Parabéns por fortalecer tanto a nossa categoria de síndico profissional, com respeito, honestidade. E estamos aí. Muito obrigada a todos. Paty, Obrigado muito a você. obrigada para ti, muito obrigada a Leal e Souza, Patrícia, a Fábio, que também está ali nos bastidores, mas está aqui presente com a gente, toda a tua equipe, tá? Que até é uma equipe incrível. Quem quiser conhecer Leal e Souza, procure nas redes sociais, são bem atuantes. Muito obrigada, os nossos microfones sempre estarão abertos aqui para vocês. Obrigada, pessoal. Um forte abraço para todos. E esse podcast tem assessoria jurídica da Cunha Moraes, produção da Gente Produções e, claro, a Síndicos do Brasil. Estamos aqui também com o Dr. Andrigo. Dr. Andrigo, fale um pouco sobre o senhor. Primeiramente, então, boa tarde, Anderson, boa tarde, Rafael, Janaína. Mais uma vez, obrigado por esse convite, né, de estar aqui com vocês para debater mais um tema importante, né, no mundo condominial. E não só nesse meio, mas por parte de investidores e locadores, né? Também, realmente, que precisam desse trabalho. Vamos então me apresentar. Meu nome é Andrigo Santos, sou sócio da Cunha Moraes Banca de Advogados, uma advocacia que está há 16 anos no mercado aí no direito condominial. Né? Temos mais de 200 condomínios aí à frente que a gente atende, né? Como mensalistas, e é um trabalho árduo. E esse tema realmente é um tema muito discutido praticamente em todas as assembleias que nós tivemos, né? E nunca se chega realmente a um consenso, né? Tem as pessoas que não querem, tem as pessoas que querem segurança, tem as pessoas que querem realmente um sossego e tem aqueles que querem o imóvel realmente para fazer uso, né? E o gozo pleno que é a propriedade. Mas tem algumas regras, né? Então tem algumas regras que né, vamos debater isso hoje. Perfeito. Eu vou passar direto para o Anderson, do Anfitriões de Aluguel, que é sócio, que é diretor operacional da Anfitriões de Aluguel, que ele fez uma colocação muito pertinente. Anderson, tu podes, por favor, trazer para o Dr. Andrigo aquele questionamento? Sim. Não, a gente estava conversando sobre as regras do condomínio, né? Como a construtora cria essas regras do condomínio. Porém, para a gente que trabalha com locação de temporada, e o investidor, ele compra um imóvel para poder botar no short stay. A gente tem um problema quando essa regra muda, né? Durante o jogo, né? Eu estou ali com meu quadro de reservas cheio de reservas para o verão, por exemplo, e na semana seguinte tem uma assembleia e é proibido o short stay. Como que a gente deve proceder com isso? Porque o proprietário está tendo um prejuízo, né? Vai ter que pagar multa por essas reservas canceladas. Como que a gente pode lidar com isso junto ao condomínio? Bom, perfeita, uma pergunta muito pertinente também, Anderson. Claro, né? No direito, né, brasileiro e nosso ordenamento, a gente nada é absoluto, né? Então, tem algumas situações que você pode usar de uma flexibilidade para atingir o teu objetivo. O que eu sempre digo, né? Não é às vezes problema da lei do inquilinato. É mais problema de falta de informação, falta de regras bem claras, transparentes, para que realmente você consiga, então, mudar a visão do direito do locatário, do investidor. E aquilo que você chegar numa convenção bem clara, bem transparente daquilo que se quer, realmente quem vai estar tendo o imóvel para alugar vai saber que aquele condomínio eu posso ficar tranquilo que não tem esse problema. Nós temos hoje, né, algumas temáticas, né, da jurisprudência do STJ, inclusive é o tema 1121,
né, já muito bem definido, que ele somente pode você proibir se estiver na convenção. Se não tiver esse tema na convenção, então o condomínio, por simplesmente uma assembleia, ela não pode modificar isto. Então você fica mais tranquilo, né? Já temos uma jurisprudência pacificada do STJ, e aí você dá a chance, a oportunidade de quem quer investir e quem quer fazer o uso pleno, gozo da sua propriedade. Nós temos a lei de inquilinato, é uma lei antiga, né? Uma lei 8.245 de 91, e lá no seu artigo 48 ele fala, né? Ele disponibiliza o que é uma locação de curta temporada. Então ela não pode ser superior a 90 dias. Né? Então, definido essa regra, o condomínio ele não pode proibir ninguém de fazer o uso disso. Mas tem algumas regras a se respeitarem também, como segurança, né? E eu digo sempre para essas plataformas, que também não pode ser um objeto de proibição, de uso, da utilização, porque ele equipara, ele puxa, né, as partes, mas ela mantém um contrato de locação. Eu digo sempre que a Airbnb é uma das melhores, né, do que eu conheço, do que eu já peguei os contratos para dar uma olhada, porque ela garante justamente qualquer prejuízo, isso em dólar ainda, inclusive, né? Então, ela garante qualquer prejuízo que você tenha, o locador, né? Quanto ao locatário, saiba-se que qualquer intervenção, qualquer problema que venha a criar no condomínio, a gente chama de próprio terreno. É a propriedade que responde. É a propriedade que realmente vai fazer o papel de juízo da sua condenação. Então, se eu quero realmente ter um inquilino por curta temporada que vai obedecer às regras do condomínio, perfeito. Então, esse cuidado tem que ser dele. Saber quem está colocando, número de pessoas também, porque o objeto, como eu falei, ele não é absoluto. Ele é um objeto que você segue as regras do Código Civil, lá pelo seu artigo 1331 e o 1358 do Código Civil, e também as normas do condomínio. Sendo isso bem trabalhado, e por isso que eu digo que o problema não é para quem vamos alugar. Se é por curta temporada, se é por... Não, o problema é estar bem realmente definidas as regras no ordenamento do condomínio. Então, essa que é a ideia. Doutor Andrigo, a natureza jurídica da locação do short stay, né? Ela ainda é híbrida, ela não é comercial hoje. Até hoje é dia 27 de janeiro de 2026. Até na data de hoje, ela é híbrida, ela não é considerada comercial e nem residencial. Certo? Perfeito. Então, assim, quando fala lá no regimento, lá na convenção, este condomínio é destinado para... exclusivamente residencial. Né? Eu, condomínio, no regimento interno, colocar um artigo falando que está proibido, terminantemente proibidas as locações por caracterizada hospedagem? Não. O regimento interno é pela convivência coletiva, né? Convivência diária, né? Você só altera realmente esse fato na convenção do condomínio. A convenção, que depende de 2/3 dos condôminos, que realmente vai fazer a mudança dessa estrutura do condomínio. Eu digo sempre que quando eu entro no condomínio, não preciso perguntar ao síndico como é que é as regras. Eu vou, para comprar o imóvel, eu vou ao cartório, pego aquela convenção do condomínio e sei todas as regras do condomínio. Então, eu já entro sabendo de uma situação. Então, isso não se modifica realmente no regimento interno. Ele tem que passar por 2/3 dos condôminos para modificar a convenção. E isso já está decidido e pacificado também na nossa jurisprudência, inclusive de Santa Catarina, e aí também pegando a ideia do STJ. Né? Posso fazer uma pergunta? Claro. Doutor Andrigo, o profissional de vendas... Vou resumir essa pergunta. Estou vendendo hoje um prédio com pretensões de short stay. Dito pelo construtor e pensado para isso. Esse prédio ficará pronto em 36 meses. Na entrega desse produto, se a convenção, sabe-se lá por quê, proíba, o corretor pode ser corresponsabilizado por isso? Perfeitamente. É como eu falei, né? Todos os dados e todas as regras, elas têm que estar bem claras. E se ela estava clara e você vende um produto que realmente não tenha
possibilidade de ser na íntegra, o uso da íntegra, aí pode ser responsabilizado. Né? Porque as regras é que quando você vai entrar no condomínio, eu tenho que saber aquilo que eu vou estar passando para frente. Se você omite essa informação, aí realmente pode responder até de uma forma mais contundente e nocível, né? Então você pode também sim responder. Mas eu acredito que a pergunta, me corrija se eu estiver errada, Rafael, a pergunta do Rafael é que entregou o condomínio, aí na primeira modificou a convenção na primeira assembleia. Perfeito. Ou na segunda assembleia, não na AGI. Então ele não tinha você não tinha conhecimento anterior, então. Modificação. Da modificação. Absolutamente. Ah, perfeito. Não, daí não. Né? Você só toma conhecimento daquilo que você tem ciência para você passar a informação. Se você realmente, como eu disse, se está ali com a convenção, ela já diz que é proibido, e aí você faz isso, aí ok. Né? Então eu tinha até entendido sua pergunta errada. Não, você não tinha conhecimento, mudou no decorrer do curso, né, do condomínio, quando ele foi instalado e foi, né, com os condôminos já mais tranquilos. Não, daí você não responde não. Tampouco o construtor. Tampouco o construtor, tampouco. Porque aí a coletividade é que modificou aquilo que foi entregue. Tá? O que não pode é depois. Aí depois não tem esse conhecimento. Na verdade, eu acho que ninguém responde, né? Porque isso vai para a Assembleia e é decidido por 2/3, né? Sim, 2/3, mas a informação se você tem ciência que não poderia ter alugado ali um condomínio assim, nesse short stay, nessa curta estadia, é realmente que não pode. Porque você já tinha ciência, né, que realmente não podia. Você força, então, o condomínio a aceitar aquilo que você quer, como um investidor, né, como um garantidor. Então, acontece muitos casos, né, doutor Andrigo, das pessoas comprar, e vocês devem saber disso, comprar um imóvel e falar, não, aqui é uma lavanderia que nós não vamos usar, depois a gente transforma em academia. Não é assim. Então, inclusive no episódio passado, o Bali falando sobre isso, né, que a pessoa ela precisa ter ciência do que ela está comprando e conhecer o imóvel que ela está comprando e não tentar modificar depois, o que se torna mais difícil, né? Tudo que é parte estrutural, né, e a formação de uma convenção, ela é a estrutura de um condomínio, né? Elas são as regras, são os pilares, né? E eu sempre digo assim também, e isso é importante eu falar, que as convenções anteriores ao Código Civil, ela não tem validade. Né? Então, por isso também a gente trabalha com convenções atualizadas, porque entre chocar duas normas, se prevalece sempre a de uma estrutura maior. Então, o Código Civil, ela tem essa prevalecência, né? Atenção, você que está pensando em comprar um imóvel que tem a convenção anterior a 2002, que é o novo Código Civil, dá uma olhada, porque talvez essa convenção esteja desatualizada e vai conflitar com o Código Civil, e daí vai prevalecer as regras do Código Civil. E isso é importante também porque até para as deliberações, né, nós temos códigos específicos, onde a convenção pode dizer que por frações ideais, e na verdade o Código Civil diz que é condômino, né? Então um condômino a gente entende que seria o proprietário, então é a unidade e não a fração ideal. Então tem tudo isso também para modificar até o teu voto, né? De como você está formando a alteração de uma convenção. Né? Então, altera isso dá cada discussão calorosa. Verdade. Né? Dá cada briga, até bom nem ir armado para as assembleias, tá? Dica, não vão armado para as assembleias, por favor, só pode usar taco, né, doutor Andrigo? É verdade. Outro assunto, isso é outro assunto. E para finalizar, vamos reforçar uma questão jurídica que eu acho que é a dúvida de muito investidor, morador, comprador, enfim, de todas as pessoas que querem morar e investir num condomínio. Doutor Andrigo, como é que está a legislação brasileira sobre a regulamentação de locação de curta temporada? Perfeito. Janaína, essa locação, na verdade, no nosso ordenamento jurídico, ela é perfeitamente válida, né? Não tem nenhuma objeção, a não ser realmente aquilo que falar a convenção do condomínio. Então, para o nosso TJ de Santa Catarina também aqui, essa norma ela é bem tranquila, né? O tema é bem tranquilo. Nós temos aqui praticamente moramos em Florianópolis. Florianópolis é um ambiente de muita procura, né? Então não se permite a proibição
pela uma simples assembleia, pelo um simples regimento interno. Teria que realmente mudar a convenção do condomínio para que isso, então, tenha validade jurídica, né? Caso contrário, é bater no judiciário, as portas do judiciário, e não ter aí a sua pretensão de querer proibir, né, essa alocação de curta temporada. Pessoal, eu agradeço a presença de todos. É um assunto assim que, se nós ficarmos aqui, nós vamos conversar por horas e horas, porque é um assunto interminável, né? Estamos aí no meio desse turbilhão de mudanças, de acontecimentos, de criação de culturas, né? E eu vou pedir para que todos façam uma pequena despedida aqui e vamos ficando por aqui. E sempre lembrando, você que tem um apartamento, não deixe o seu apartamento para alocar para o short stay e vá morar com a sogra. Nunca more com a sogra, por favor. Boa. Primeiramente, agradecer, Janaína, pelo convite. Um papo, assim, deu para abranger várias áreas, né? O doutor, com a síndica profissional, com o corretor. E para a gente, como anfitrião, novamente, eu acho que a mensagem que ficou o combinado não sai caro, né? Que quando as regras estão claras, quando o condomínio demonstra para a gente as regras, a gente pode seguir essas regras e incomodar o mínimo possível os moradores, né? O que a gente quer é que o proprietário, investidor, quer ganhar o seu dinheiro sem incomodar o seu vizinho, e o anfitrião, quanto menos incomodação com os hóspedes, com quem está circulando lá no local, para a gente é de extrema importância não incomodar os moradores. E essa é a função dos anfitriões de aluguel, e é o que a gente quer levar tranquilidade tanto para o proprietário quanto para os moradores do condomínio. Sou grato por aqui estar com todos vocês. Aprendi muito. Muito obrigado. Anderson, Jana, doutor Andrigo, muito obrigado mesmo. Gostaria de finalizar dizendo o seguinte. O erro, quando se erra, não era investir em short stay, mas sim investir sem critério. Então, isso vai de encontro a tudo isso que foi falado agora com a questão jurídica. Com relação a isso, ampara o comprador, ampara o vendedor, ampara o construtor, e todos ficam felizes com o resultado. Eu também, né, corroboro das palavras do Rafael e digo que o problema não está, né, na lei de inquilinato, né, desde 1991. O problema não está na estadia, né, essa curta estadia, essa aluguel de temporada, ela não está. O problema está nas regras que não estão claras, né? Você pode definir, inclusive numa convenção, a quantidade de pessoas que podem estar dentro da sua unidade, realmente o que vai fazer com essa locação que é curta, como você se apresentar dentro do condomínio, como você fazer os cadastros que tem que ser feitos. Então isso está faltando regras claras. Por isso que realmente dá essa confusão em assembleia, por não ter uma situação de você saber onde está se colocando, né? E tanto por investimento, inclusive até eu digo que uma falta de respeito com o locatário, né? Que está entrando também num imóvel onde vão olhar ele por diferença, mas porque ele também não sabe das regras que estão ali expostas, porque até às vezes falta o proprietário do imóvel também entregar essas regras a ele. Então, síndicos, realmente trabalhem de uma regra mais tranquila, né, uma regra mais transparente e que permita, né, que todos convivam com segurança, é o que se pede sempre em assembleia. E essa situação de levar algo a mais para dentro do condomínio, o problema não está nas leis, está realmente na norma do seu condomínio. Agora, finalizando, eu queria agradecer mais uma vez a Janaína, né, ao Rafael, ao Anderson aqui pela presença e agradecer o convite novamente. Muito obrigado pela honra de estar aqui com vocês, viu? Para aprender um pouco mais. Bom, pessoal, finalizando o podcast de hoje, é bom sempre lembrar, e isso, ó, fica aí pra você, hein? Bote na sua cabeça. Síndico não é babá de inquilino e é que toda a responsabilidade da locação é sempre sua. Proprietário, é você que é responsável. Mas não more com a sogra. Eu adoro falar isso.